Temos para o nosso estudo de hoje o início, praticamente é o início do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que aborda justamente esse tema, injúria e violências, compõe-se do item 1 ao 5, e no item 6, já como instrução dos Espíritos, uma mensagem de Lázaro, a afabilidade e a doçura. Eu não sei se a gente chega até a afabilidade e a doçura, porque tem bastante assunto interessante que a gente procurou aí sobre o item primeiro, injúrias e violências. Para nós nos situarmos dentro do nosso estudo, vamos só aqui dar uma olhadinha no Evangelho, ver o que é abordado e como normalmente se encontra na codificação. O Kardec coloca 3 passagens evangélicas de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está no capítulo 5, versículo 4 de Mateus. E no mesmo capítulo 5, já no versículo 9, ele diz: bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais à frente um pouquinho, mesmo capítulo 5, no versículos de 21 a 22, ele diz: aprendeste o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolorizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser considerado pelo conselho. E aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São esses versículos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus que traz o nosso estudo de hoje. Então nós vemos que Jesus disse que os antigos diziam não matareis, mas ele diz, vai muito mais além e coloca até uma simples palavra, simples maneira de dizer, né? Uma palavra, um gesto, ou uma coisa, entre aspas, muito às vezes leve, como também fazendo parte desse equívoco, desse erro, desse burlamento da lei de Deus. Então, não matarás não é somente o que Jesus recomenda não se faça, para que não se cometa injúria ou violência. Ele vai mais além. Isso que é interessante. E é isso que a gente tem aí, que procurou em algumas palavras da codificação, alguns textos de escritores, e a gente vai ver que a coisa é muito mais profunda, essa recomendação de Jesus, tanto que Kardec já comenta no item 4, que por essas máximas Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Veja que, contrário a essa prática de violência e de injúria, nós teremos o exercício da doçura, da moderação, da afabilidade, da paciência. Por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo a expressão descortês. Interessante. E mesmo a expressão descortês com respeito ao semelhante. Então a coisa pega por aí. Porque a gente costuma caracterizar a injúria e a violência como uma coisa mais extremada. E talvez assim se baseando, nós cometemos uma série de desatinos, de violência à lei, e nem se dá conta de que
a gente está cometendo violência ou injúrias. Né? Uma palavra descortês, raca, né? Era o que eles usavam, os judeus usavam quando não gostavam de alguém, viravam a cara cuspindo. Então eram termos, gestos, palavras que parecia não conter nada de muito violento. Mas na realidade, Jesus incluiu estes gestos, volto a dizer entre aspas, simples, como dentro da injúria e violência que a gente pode ou às vezes pratica desapercebidamente. E Kardec diz que é evidente que aqui, nessas circunstâncias de gestos descorteses, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. E por aí vai a colocação de Kardec. Acima de tudo, das palavras, dos gestos, é a intenção. Porque nós podemos dizer, às vezes, a mesma coisa, mas aquilo que vem do coração, é o sentimento, é que vai alimentar o valor, a expressão daquilo que a gente diz. Porque mais do que o que nós falamos, é o sentimento que nós colocamos, manifestamos naquelas palavras, é o que pesa, é o que é levado em consideração na avaliação, na potência, seja das nossas boas intenções, das nossas boas palavras, ou algo de errado, de equivocado que nós fazemos. A intenção, o propósito, o desejo, a vontade, são os fatores que influenciam em tudo o que a gente manifesta, em tudo até que a gente faz. Como no próprio exercício da caridade, a intenção com que a gente o faz. Então, tanto os bons gestos como os maus gestos, as boas palavras como as más palavras, elas estão eivadas do nosso sentimento. E aí é que está o poder, seja bom ou negativo, que a gente manifesta. O sentimento. Esse livro, Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, contém uma parte interessante que ele faz perguntas e respostas sobre os itens estudados. Nesse item 1 a 5, ele diz, já baseando-se no Kardec, no Evangelho, a violência, sentido contrário à lei de Deus, que é de paz, a lei de Deus, né, constitui um desregramento transitório. Quer dizer, isso é um sentimento transitório, alguma coisa que ainda nós carregamos, que ainda nós manifestamos. Violência. Deixará de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la, a violência. Utilizarmos a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência. Sentimento que nos farão merecedores de habitar este planeta, depois que ele houver se transformado pelo amor num mundo melhor. Sobrepondo-se a essas nossas imperfeições, entre as quais a violência, agora formatada com essa ideia mais ampla que nós encontramos no Evangelho, encontramos nos ensinamentos, que não é só a violência física, a violência do ato, mas abordando toda a manifestação
nossa, física, moral, a palavra, o sentimento, tudo isso pode conter violência. E de quaisquer formas que nós a manifestarmos, nós estaremos contrariando a lei de Deus, que, como ela diz, é de paz. Como nós já vimos, de uma lidinha por cima aqui nos textos do Evangelho, nós vamos direto a algumas perguntas que eles fazem e já respondem, que fica interessante o estudo dos itens. Quem são os considerados brandos e pacíficos? Por quê? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos é o título desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem são considerados brandos e pacíficos? São aqueles que, conhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, foi modelo e guia, é modelo e guia nosso, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Quem são os brandos e pacíficos? Todos nós somos brandos e pacíficos quando utilizamos a nossa possibilidade de propagar a tranquilidade, a paz, a concórdia aos corações irmãos, sobretudo aqueles que se encontrem revoltados em situações que não de paz. Brandos e pacíficos é uma atitude, é um comportamento nosso, de cada um de nós, quando exercitamos a capacidade de sermos portadores e alavancadores da serenidade, da paz, junto aos nossos irmãos. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Isto é de Emmanuel, através de Chico Xavier, do livro Caminhos de Volta. E é uma página que tem o título Diante da Paz. Doando tranquilidade a todos que lhe compartilham a marcha. Então, essa é uma tarefa, esse é um compromisso, esse é um dever nosso, conforme Emmanuel, nesse livro Caminho de Volta, de nós levarmos avante a paz. Por que os brandos e pacíficos será permitido possuir a terra? Foi dito ali num trechinho já. Possuir a terra. O que Jesus queria dizer possuir a terra? E quem assistiu o Fantástico ontem viu que o quanto os homens estão equivocados com a questão da posse da terra, né? Está passando no Pará, e outros tem, não sei em todo lugar, mas lá no Pará, uma briga, uma coisa louca por causa da terra, da posse da terra, matando, tem um lá que diz que mataria quantos possíveis necessário for. Então, né, lembrei-me disso, dessa questão possuir. Porque estes, sim, terão cumprido as recomendações do Mestre, Jesus, né? E, portanto, contribuindo para que a paz na terra se estabeleça. Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitá-la. Então, possuir a terra é ter a possibilidade de nela estar, mas, sobretudo, de nela continuar. Nós temos visto
temos estudado nessa questão da pluralidade dos mundos habitados, nas posições dos mundos, dos orbes, e, sobretudo, visto, dito, ouvido que a Terra é um orbe em transição, está num processo de elevação de categoria, de uma categoria menor para uma categoria melhor, ou seja, de um mundo de prova e expiação que é atualmente para o de transição. É lógico que isso fica longe da nossa capacidade de avaliar, e muitas conversas a gente ouve sobre esta fase, pessoas citando datas, períodos, mas a gente sabe que no mundo espiritual o tempo não conta, pelo menos como nós costumamos, porque é só a gente fazer uma análise. O que é o tempo para nós? Para nós, o planeta é caracterizado em função dessa evolução da Terra, sobre o seu eixo e sobre o Sol. Isso vale para nós, não vale para os outros planetas, não vale para as outras constelações, cada um. Então o tempo é único e no mundo espiritual isso não tem relevância. Portanto, essa questão de tempo, falando isso para citar essa questão da passagem, está chegando aí o momento. Esse momento é de sempre, a evolução é constante. A lei do progresso é inexorável, o progresso existe para tudo e para todos. E nós estamos sempre nesse processo de transição. Quantos já não passaram pela Terra e já ascenderam a planos superiores? Mas não é só o espírito que progride, o ser humano, o espírito, mas tudo progride, porque tudo é obra da criação. E a Terra, que hoje ela tem as características de um habitante de provas de expiação, que caracteriza os espíritos aqui habitados, que aqui habita, ainda recém-saído, por isso dizer, ou saído do planeta primitivo, no mundo primitivo onde fomos criados, mas é em processo, é um processo contínuo e longo. Mas, com certeza, como os espíritos afirmaram, como consta da própria codificação, lógico que nós estamos numa fase avançada desse processo. Mas isso não existe limite, não existe data, nem dia, nem mês, nem ano, nem século, nem milênio. Nós vamos, em função dessa transformação que todos estamos fadados a realizar, um dia ter espíritos aqui habitando o planeta, numa categoria superior a essa. Portanto, habitar a Terra, herdar a Terra ou possuir a Terra, essa condição que nós temos hoje, já, e que teremos amanhã. Principalmente aquela que nós teremos quando a Terra elevada no plano hierárquico dos mundos, podermos ter condição de nela habitarmos, espiritualmente ou encarnados. Então, esta é uma definição, talvez aquela que Jesus, o que Jesus dizia sempre comporta muito, é ampla o alcance dos ensinamentos do Cristo. Mas quando ele disse herdar a terra, ele estava dizendo daqueles, com certeza, principalmente, que teriam, pelo esforço, pela luta, pelo progresso, condição de aqui continuar habitando. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para nossos atos. Violência não se ajusta com felicidade. E o que significa possuir a terra? Talvez essa pergunta esteja mais dentro do que nós comentamos. Significa herdar do Pai maior, de Deus, a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta depois que ele haja se transformado pelo amor no mundo melhor.
tal a condição da terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado num mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Se nós fizermos jus, aqui estaremos, aqui permaneceremos. Se não, como nós sabemos, diante da pluralidade dos mundos habitados, a gente estará naquele que estiver de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, herdar a terra, possuir a terra, é uma vontade e é uma conquista nossa. Que lição podemos tirar das máximas citadas? Que a paz no mundo só será garantida quando cada um de nós, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capaz de eliminar do seu comportamento toda atitude descortês para com o próximo. Quando eliminarmos esse sentimento que é uma violência de sermos descortês. Por isso que eu iniciei dizendo que a lição nos leva a uma reflexão mais ampla. Porque como nós, a grande maioria, já não agredimos, não saímos aí socando, não saímos aí na briga, no tapa, como se diz, a gente acha que violência não faz parte mais do nosso comportamento. E, na realidade, não é isso que Jesus recomendava. Muito mais. Afinal, o que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera, injúria e violência? O que há de tão mal em se encolarizar? A cólera, além de constituir uma atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. O violento, na realidade, é uma pessoa colérica. Aquele que manifesta esse sentimento em relação a alguém, em razão de alguma coisa que o desgosta, que não o satisfaz. Esquecendo-se de que, neste particular, o colérico é a maior vítima. Quando nós manifestamos a cólera, já no seu início, que é o pensamento, ou na sua verbalização, nós estamos sendo o maior prejudicado. Sabemos, sabe-se, que tudo isso gera em nós, desde já no físico, consequências prejudiciais a nós mesmos. Depois eu tenho uma colocaçãozinha interessante ali que eu achei que nós vamos trazer aí. Por essa, a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a raio fulminatório, que ninguém sabe onde vai cair. Costuma cair na nossa cabeça mesmo, né? Isso é de Emmanuel no livro da Esperança, a lição número 24. Então, toda vez que nós fazemos isso, nós soltamos dardos, né? Pensamento, nossas palavras, nossos pensamentos, eles não são nada, o nada não existe. Então, se nós pensamos, se nós falamos, nós estamos produzindo alguma coisa, como se diz, a própria doutrina nos ensina. E uma vez que é alguma coisa, isso tem um poder, tem uma força, tem uma ação. Então, para onde ele vai, para onde ele volta,
como ele funciona, nós não sabemos ao certo, nós temos alguma noção. E uma delas é que existe uma estrada de duas mãos que vai e volta. E como portador de livre-arbítrio e responsável por tudo que fazemos, nós teremos a consequência de tudo que nós pensamos, falamos, fazemos, agimos, atos e ações. Então, cólera, né? Falando de violência, injúria, cólera, tudo isso tem um resultado naqueles que as produzem em nós. Então, como ele diz, é um raio fulminatório. Mas como pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Foi quando Jesus censurou os judeus que falavam raca, né? Com relação àqueles que eles não gostavam, e ainda falava a palavra e virando a cabeça, cuspiam de lado. Jesus censurou. Então a pergunta é essa: por quê? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento. Como todas as palavras. Mas é como toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de Deus, do amor e de caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. A última lei lá das 10 leis que Kardec dividiu o terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis divinas naturais, a 10ª, lei de justiça, amor e caridade. E os Espíritos, aquela lei englobava todas as outras 9. Então, só a lei de amor, justiça e caridade já era suficiente para normatizar, vamos dizer, os destinos, os rumos, as normas, conduta do ser humano. Então, uma palavra descortês já é contrário que nós venhamos a pronunciar, já é contrário à lei de amor, à lei de caridade. E todas as vezes que nós contrariarmos as leis, nós responderemos. Por isso, lei de causa e efeito. E vamos ter que, em algum momento, nos reparar o prejuízo que aquilo tenha causado. Como tudo que nós fazemos na vida. Nós somos hoje o resultado do que nós fizemos até ontem, desde a nossa origem, e assim sucessivamente. Então, como tudo tem uma consequência, qualquer palavra, sobretudo ofensiva, vai trazer consequências. Como sobreviver com brandura num mundo de violência? Cumprindo o nosso papel, segundo as recomendações do Mestre, agindo com brandura, moderação e paciência, e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Nossa vida está sujeita às leis imutáveis da sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Cumprindo o nosso papel. Qual o nosso papel? Talvez aí resida a dificuldade nossa, que é a de encontrar nosso devido lugar no contexto da existência. Nós temos dificuldade, porque submetido aos efeitos da matéria, ao mundo material, ao mundo físico, a gente não encontra o devido, ainda não encontra, ou tem dificuldade, porque isso varia de pessoa para pessoa, encontrar o equilíbrio, o ajuste devido, para que nós possamos nos posicionar de forma a conformar às leis divinas. A gente se centra
as coisas do mundo material, as leis do mundo físico, e se esquece que acima dessas existem as leis eternas e imutáveis de Deus, que é a lei do amor, que sobrepõe-se àquilo que nos exige hoje, porque também é reformada, é mudada e está em progresso, a lei dos homens. Então, para nos conformarmos a isso, a gente tem que desenvolver essa potencialidade que todos trazemos por essência divina, que é o poder de amar, querer bem, aceitar, compreender. Porque num mundo como que nós vivemos, de violência, é difícil da gente aceitar algumas coisas. Eu estava vendo até uma página aqui do Richard, que ele diz assim: a escalada de violência no Brasil revive a ideia de introduzir a pena de morte em nossa legislação. Sobrepondo-se ao debate em torno do assunto, grupos de extermínio agem à margem da legalidade. Sem esse cuidado, transformamos nossas cidades em arremedos de faroeste, né? Onde a bala, né? Hoje não tem mais, mas no meu tempo tinha o faroeste, né? O arbítrio dos pistoleiros. Tradicionalmente, a população brasileira está ligada a movimentos religiosos inspirados no cristianismo, que condena a violência. E ele faz, na realidade, o que ele faz de colocação aí, e eu achei interessante, porque é o que acontece. Quando nós estamos assistindo as notícias, ou vendo televisão, e a gente se depara com alguma barbárie, imediatamente nos vem um sentimento assim de raiva, de ódio, né? Tem aquele pensamento de dar cabo daquele ser infeliz. Aí depois a gente pensa, mas espiritismo, na religião que você fala, não pode matar, né? Não matarás, já vem lá de trás, né? E tudo que nós vemos. Mas ainda, diante dessas circunstâncias semelhantes, a primeira coisa que nos ocorre é um pensamento dessa gravidade, de uma atitude, de uma ação temerária. A gente aplaude, acaba às vezes aplaudindo alguma reação desse calibre, desse naipe. Então vejamos como nós estamos distantes ainda de poder trabalhar essa questão ou esses sentimentos de afabilidade, doçura, mansuetude, que são poder agir, reagir, sentir diante dessas dificuldades, desses problemas, dessas situações, não mais com aquele tipo de ânimo exaltado, violento. Então veja quanto a violência ainda faz parte da nossa vida. Não sou mais da violência do que a injúria, mas a violência porque é uma coisa que a gente pensava não estivesse na nossa prática, na nossa vivência. Porque nós não tínhamos somente naquela concreta, fisicamente. E, na realidade, ela se manifesta, muitas vezes, no nosso cotidiano, como reações àquela que eu exemplifiquei, assistindo uma notícia, alguém que praticou uma violência contra uma criança, já vem aquela ideia, né? Tem que matar, tem que fazer ou tomar alguma atitude semelhante de represália. Então, mais do que nunca, no mundo atual, no mundo de hoje, no Brasil, a gente aplaude, às vezes, pensamentos que depois a gente vai ver é totalmente contrário
ao ensinamento cristão. A morte não é o remédio para se livrar do malfeitor. Nem a morte, nem a violência, e nada. Mas é para a gente refletir. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o caminho é um só. Estágios evolutivos é a posição que nós nos encontramos. Mas o objetivo é único. E só chegaremos lá, só se chega lá pela observância das leis. Hoje estamos em posições diferentes, mas o objetivo é idêntico. E ninguém vai chegar lá, mas todos chegaremos lá, mas ninguém chega lá se não convergir para os princípios. O Cristo disse: ninguém vai a Deus senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que a observância das leis de Deus, hoje, ontem, hoje, amanhã ou depois, é o caminho que nos libertará, que nos levará. E nós vamos fazer esse caminho. Teremos que fazer esse caminho. Deus não criou ninguém para se desviar, nem nada na obra de Deus, né? Dentro da concepção que nós temos de Deus, né? Infinitamente sábio, justo, misericordioso, tudo que ele fez, e tudo é obra de Deus porque ele é a causa primeira, terá um fim providencial. Tudo chegará a termo. Hoje a posição que nós encontramos é a que ele nos permite para que aprendamos, construímos, avançamos, progredimos e alcançamos a benesse com que ele nos acena em benefício do nosso próprio esforço, da nossa luta, do nosso aprendizado. É isso que nós estamos fazendo. Estamos aqui por isso. Se não fosse essa necessidade, nós não precisamos estar aqui, né? De verificarmos, buscarmos, no contexto dos ensinamentos com que Deus já nos agraciou, porque nós somos aqueles cegos em que ainda estamos recebendo as luzes que não nos deixam cegos, aquela que pode já nos iluminar. Se a gente ficar muito tempo num quarto escuro e depois for em contato com a luz, corre o risco de ficar cego. Nós, como os espíritos, nós temos as luzes, estamos recebendo, né, a quantidade de luz que já nos pode beneficiar, nos clareando a vista. Nós temos muito a aprender. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos aqui hoje tentando encontrar. Injúria, violência, amabilidade, isso atinge até elementos da natureza que a gente achava que não atingia, né? Como, por exemplo, aquele cientista japonês que estudou a água, né? Masaru Emoto. Cristais d'água, né? Até quando você, por exemplo, fala palavras doces, assim, de amabilidade, os cristais são benditos. Agora, se você, por exemplo, mostrar, por exemplo, violência, xingamento, aí a água ela se modifica. Você tem na internet essa experiência. Tem aquela outra da prece com as plantinhas, né? Três plantinhas, com as plantas, né? Em que foi uma que foi feita oração, a outra que ficou, acho que, no estado neutro, e a outra em que foi transmitido pensamento. Elas tiveram performance, crescimento, desenvolvimento. Numa época anterior, o homem achava não tinha conhecimento ainda, né? Não tinha. Mas atinge até... porque são as luzes que nós estamos recebendo. Bem dentro do que você falou, injúria significa ação que ofende outrem, afronta, né? Violência, também do latim, o que exerce uma força impetuosa. Então, agora aquilo que você disse. O pesquisador japonês Masaru Emoto coletou amostras de água de diversos países do mundo e descobriu que as moléculas das águas retiradas de lugares mais calmos
eram bem diferentes dos centros urbanos. O mundo é formado por 75% de água, e nosso corpo físico também. Podemos dizer que 3/4 do nosso corpo sofre grandes alterações biológicas quando sentimos raiva, rancor, ódio e agressividade. Conclui que nossos pensamentos, sensações e emoções influem diretamente na nossa saúde. Não sei se é esse mesmo da história dos cristais, mas esse é um que fez a pesquisa com a água. A água, ela está sujeita à influenciação dessas nossas manifestações, nossos sentimentos. E se o mundo é 3/4 de água, e se nós também temos uma boa percentagem de líquido no nosso organismo, concluímos que isso tem uma repercussão muito grande na nossa própria complexidade física. Análise do médico Alberto Almeida sobre agressividade e violência. Segundo esse doutor, a atitude agressiva faz parte da estrutura do ser de uma forma geral. No livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, aprendemos que é a forma que nós usamos essa agressividade que pode ser construtiva ou destrutiva. Diz que não devemos negar a agressividade, pois pode gerar muitos transtornos, mas sim conectá-la com princípios morais, pois só assim conseguiremos lidar, canalizar e controlar melhor essa energia. O exemplo lá é o cavalo indomável corcel. Deve ser controlado por nós. Se nós temos essa energia da violência, por si só, como se diz, ela é algo que, como o cavalo, o corcel, ele deve ser dominado. O animal, ele nasce bruto na natureza. Esses que a gente vê as pessoas utilizando. Eles passam por uma adestração, para um controle, para se tornar domável, utilizável. Nós somos esses corcel, nós somos esses animais, aos quais nós devemos dominar, para que a força, aquilo que nós trazemos, que eles, às vezes, até com uma agressividade, que é nada mais que, às vezes, a não saber utilizar essa potencialidade. Então, domá-la, adestrá-la, condicioná-la, como faz-se com os animais para utilizar a sua força, é o que nós devemos fazer com essa energia que nós trazemos e tantas outras, todas, que devem ser devidamente canalizadas, adestradas e canalizadas, para que elas nos sirvam, para que elas nos tragam, nos façam bem. E ele diz mais: como o Espiritismo pode nos ajudar a controlar a agressividade? Ele permite o nosso autoconhecimento, ensinando-nos a acolher essa agressividade, dando a esta um trato educativo e transformando as nossas energias a serviço da construção da humanidade, da nossa felicidade e de nossa saúde. Não explodir e nem implodir quando essa página sempre ela remonta na hora de imprimir, eu não sei porquê, mas não é o primeiro. Lá em casa eu consegui ler. Não implodir, nem explodir, nem implodir quando sentimos raiva, mas sim dominá-la, usá-la como ajudando algum irmão necessitado na favela ou asilo na favela. Quer dizer, ao invés de nós manifestarmos isso agressivo de forma danosa, nós podemos converter isso para um outro trabalho específico no campo do bem. Isso falando da agressividade, mas também com todos os demais sentimentos, né? Seja, por exemplo, da injúria e todos aqueles sentimentos ruins que nós temos, que a gente pode conduzi-lo, canalizá-lo para uma melhor forma. E ele cita um exemplo aqui do Chico e o seu amigo que o bateu com o Evangelho. Eu não me lembro certo como essa passagem, você lembra, Benevides?
o Chico, que bateu com o Evangelho. Quem foi? O amigo dele bateu nele com o Evangelho. Como é que foi essa passagem? Você lembra disso ou não? Ele está falando em canalizar a energia de uma forma para o outro. Eu não sei o que aconteceu com o Chico, tem uma passagem. Eu não consegui descobrir na hora, não me lembrei. Aplicar o Evangelho. Ah, Aplicar o Evangelho é utilizar-se dos ensinamentos do Evangelho. Foi verdade. Na hora eu fiquei pensando, eu lembro disso, mas não lembrava justamente. Obrigado. Obrigado, é isso mesmo. O que acontece quando manifestamos nossa agressividade apenas por pensamento? Segundo o neurocientista, professor, doutor Nabur Fakuri, da Unicamp, esse é conhecido, né, meu amigo? Só nos espíritos conhecemos a matéria mental, que se origina através do sentimento, fruto do espírito. Esse sentimento gera o pensamento, forma de matéria, que é uma onda semelhante à onda eletromagnética e do som. Paulo, o apóstolo, dizia que nós estamos mergulhados na mente de Deus. Os filósofos da China dizem que o universo é o pensamento de Deus. Como os espíritos superiores conseguem ver nossos pensamentos? Isso é uma revolução científica da doutrina espírita. Quando pensamos, criamos ambiente. Quando pensamos, criamos ideias e assim promovemos ondas, imagens mentais que solidificam através do elemento material que as preenche. Então, o ambiente espiritual, psicosfera, que nós vivemos, é produzido por nós mesmos e, dependendo de nossa livre escolha de pensar, nos sintonizaremos com todos aqueles que pensam como nós. Jesus nos ensina com seu exemplo. Ele era corajoso, destemido, austero, mas sabia enfrentar todas as formas de violência com extrema pacificação e brandura, pois possuía uma postura mansa, ativa e assertiva. E ele dá alguns exemplos que Jesus vivenciou. Ele fala do soldado que o agrediu e do beijo de Judas, que foi duas ações de violência que ele sofreu, em que a reação dele foi pacífica. Tantas outras. Essa questão, então, da psicosfera em que nós vivemos é o nosso entorno, que se constitui das nossas manifestações. Cada um de nós somos um mundo. Cada um de nós temos em torno de nós a psicosfera própria das nossas manifestações, das nossas emanações, do nosso pensamento. E o conjunto dela constitui o orbe terreno. E nós vamos ver isso num dos livros da série Nosso Lar, em que André Luiz, iniciando uma viagem para o plano físico, junto aos orientadores, ele faz uma referência ao mundo, a onda escura que envolvia o mundo terreno. E ele comenta que ainda o entorno, o nosso entorno, dizia ele naquele livro em que ele faz esse comentário, o entorno da Terra se mostrava escuro, representando as emanações dos seus habitantes, encarnados e desencarnados. Eu já disse isso muitas vezes, contrariamente ao Gagarin, primeiro astronauta que foi ao espaço, que olhou lá de cima e disse que a Terra era linda, era azul, maravilhosa. Ele estava vendo a parte de física, né? E o André Luiz vendo já a parte espiritual. Então veja esse contraste. Ainda a Terra se encontrava, ainda, porque isso não faz muito tempo, envolta
por uma emanação espessa e escura, pesada, que representava o conjunto, o somatório de nossas vibrações. Lógico que tem aqueles... Tem outra passagem interessante do irmão Jacó, que ele escreve naquele livro Voltei. Ele coloca que ficou muito chateado, muito envergonhado, que quando ele fez a volta, a passagem do mundo espiritual, e olha que ele foi socorrido, Bezerra e outras figuras vieram ajudá-los no seu desencarne, e ele ficou envergonhado porque ele via a luminosidade daqueles espíritos e observava a diferença entre o que aqueles espíritos manifestavam e o que ele manifestava. Existe uma diferença grande. Ele não era um Zé qualquer, né? Um espírito com algum merecimento, mas ainda estava distante, a sua manifestação, a sua psicosfera desse particular ainda estava distante daqueles espíritos mais elevados. Talvez aí exista alguma coisa que se encaixe com a ideia da Igreja Católica, que coloca os santos como uma auréola de luz. Né? E a doutrina nos diz também que nós temos luz própria. Não sei a intensidade de cada uma de nós. Nós temos a luz própria. Quanto mais nós crescemos, evoluímos espiralmente, mais brilhante se torna essa luz. Quanto mais nós nos acanhamos neste plano evolutivo, menor é a nossa luz. É uma pequena luzinha. Mas, nesse particular, estamos de acordo. Tem algumas... Como o tempo está quase em cima, deixa eu ver aqui se tem uma mensagem. Tem uma de Emmanuel. Viver em paz. Deixa eu ver. Qual que é mais? Do livro Fonte Viva, Chico Emmanuel. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Pode alguém nos guerrear. Nós não precisamos guerrear com ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme
que o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Como disse, é do livro Fonte Vida. Fonte Viva.